Era evidente que estava disposto a conversar, e fiz-lhe muitas perguntas, relativas a fatos que já tinham acontecido comigo ou que pudera perceber. Às vezes ele se afastava do assunto, fingindo não compreender, mas em geral respondeu com muita franqueza. Tornei-me mais audacioso e perguntei-lhe o que significavam as coisas estranhas que vira na véspera. Como, por exemplo, o fato do cocheiro ter se dirigido aos lugares onde apareciam as chamas azuladas. Segundo dizem, Respondeu ele, na véspera do dia de São Jorge, aparece uma chama azulada nos lugares em que está enterrado um tesouro. Não há dúvidas de que existem muitos tesouros enterrados nesta região, pois seu solo foi disputado durante muitos séculos pelos valáquios, saxões e turcos. Há poucos palmos desta terra que não tenha sido regada com o sangue dos patriotas ou dos invasores. Quando os austríacos e húngaros invadiram o país, os patriotas os enfrentaram nas montanhas. Quando o invasor triunfou, pouca coisa encontrou, pois o que havia foi escondido no solo. mas esses tesouros terão ficado tanto tempo escondidos quando era tão fácil procurá-los? Perguntei. O conde sorriu, deixando à mostra os dentes compridos e pontudos. Os camponeses são medrosos, Respondeu. essas chamas só aparecendo numa noite, e nessa noite ninguém desta região tem coragem de sair de casa. Mas vamos falar sobre Londres e minha futura residência. Pedindo desculpas pelo meu descuido, dirigi-me ao quarto, a fim de tirar os documentos de minha mala. Enquanto os estava arrumando, ouvi barulho de porcelana e prata no outro aposento. E quando voltei, notei que a mesa já fora tirada e que a lâmpada não estava acesa, pois escurecera de todo. O conde, estendido no sofá, estava lendo nada mais nada menos que o Guia Bradshaw da Inglaterra. Quando entrei, ele tirou da mesa os livros e papéis e começamos a discutir planos, dados e algarismos de todo tipo. Ele estava interessado por tudo e fez-me uma infinidade de perguntas sobre o lugar e seus arredores. Evidentemente estudara muito o assunto, pois estava mais bem informado do que eu mesmo. Como tivesse salientado tal fato, ele retrucou. Não acha natural que assim seja? Quando eu estiver lá, meu amigo Jonathan Harker não estará mais ao meu lado, podendo prestar-me todas as informações de que eu necessitar, pois, sem dúvida, estará em Exeter, a milhas de distância, provavelmente trabalhando com documentos jurídicos, ao lado de meu outro amigo, Peter Hawkins. Tratamos, então, dos detalhes da aquisição da propriedade de Purfleet. Depois que eu dera ao conde as explicações e de ele ter assinado os papéis necessários, e de haver escrito uma carta para a remessa dos documentos ao Sr. Hawkins, indagou como foi que eu descobrira a propriedade. Li, então, para ele, as notas que eu tomara e que reproduzo aqui. Em Purfleet, no caminho transversal, descobri uma propriedade que parecia adequada e onde havia um cartaz estragado anunciando que a mesma estava à venda. É cercada por um muro alto de pedras, que há muitos anos não é reparado. Os portões são de carvalho e ferro roído pela ferrugem. A propriedade é chamada Carfax, sem dúvida corruptela de 4 faces, pois a casa tem 4 fachadas que dão para os pontos cardeais. A propriedade deve ter uns 20 acres, cercados inteiramente pelo muro supramencionado. Há muitas árvores que tornam o lugar sombrio e uma capela nos fundos. Existem poucas casas nas proximidades, sendo uma delas muito grande, ampliada há pouco tempo e transformada em hospício. Não é visível, no entanto, dos terrenos da propriedade. Quando terminei, o conde disse: Sinto-me satisfeito de saber que se trata de uma casa grande e velha. Pertenço a uma velha família e seria horrível para mim ter que morar numa casa nova. Também sinto-me satisfeito por saber que possui uma capela. Nós, os nobres transilvanos, achamos que nossos ossos não devem jazer entre os mortos plebeus. Não estou procurando alegria. Já não sou jovem e meu coração, depois de acostumado com a morte durante tantos anos, não está afeito à juventude. Tive a impressão, contudo, de que sua fisionomia não estava muito de acordo com as palavras que dizia. Ou melhor, que suas expressões davam ao sorriso algo de malicioso e amargo. Logo depois, pediu licença e retirou-se, pedindo-me para arrumar todos os papéis.
Comecei então a examinar os livros e, folheando um atlas, este se abriu como que por acaso num mapa da Inglaterra. Debruçando-me sobre ele, vi que havia 3 localidades com um pequeno círculo feito a tinta. Notei que uma delas era a leste de Londres, precariamente onde ficava a nova propriedade do conde. As 2 outras eram em Exeter e Whitby, na costa de Yorkshire. Passara-se quase 1 hora quando o conde voltou. Sempre metido com os livros, Disse ele. Muito bem, mas não deve trabalhar demais. Venha, fui informado de que a ceia está pronta. Levou-me ao aposento vizinho, onde de fato a mesa estava posta. Mais uma vez, o conde desculpou-se por não poder me fazer companhia, pois tinha jantado quando estivera fora de casa. Contudo, conversou comigo enquanto eu comia, como na véspera. Depois da ceia, fumei, como na noite anterior, e o conde ficou junto de mim, conversando e fazendo-me perguntas sobre os mais variados assuntos. Eu estava sem sono, pois o da noite anterior me fortificara, mas não pude deixar de sentir esse arrepio que nos costuma vir quando a madrugada se aproxima. De repente, ouvimos o canto de um galo, que cortou estridente o ar calmo da madrugada. O conde ergueu-se de um pulo. Como? Exclamou. Já é de madrugada de novo? Não devia tê-lo feito ficar acordado até estas horas. O senhor deve tornar menos interessante sua conversa sobre minha nova pátria, a Inglaterra, para que eu não me esqueça de que o tempo voa. E, com uma mesura cortês, retirou-se. Fui para o meu quarto e abri as cortinas, mas havia pouca coisa para ver. A janela dava para o pátio e a única coisa que vi foi o céu cinzento. Assim, tornei a fechar as cortinas e tratei de tomar estas notas no meu diário. 8 de maio. Começo a recear quando escrevo este diário, que esteja me tornando muito vago, mas sinto-me satisfeito por ter anotado os pormenores desde o princípio, pois há algo de tão estranho nesse castelo que não posso deixar de me sentir inquieto. Antes já estivesse fora dele, ou nunca tivesse nele entrado. Talvez essa estranha existência noturna esteja me afetando, mas apenas isto. Se pelo menos eu tivesse alguém para conversar, só tenho o conde com quem conversar e... ele. Receio ser a única alma vivente nesse castelo. Sejamos mais prosaicos, tanto quanto os fatos podem ser. Isso me ajudará a suportar a situação. E a imaginação não me atormentará. Se isso acontecer, estou perdido. Dormi apenas algumas horas. Quando me meti na cama, vendo que não conseguiria dormir mais, levantei-me, prendi na janela meu espelhinho de barbear e estava começando a fazer a barba, quando de súbito senti que me seguravam pelo ombro e ouvi a voz do conde dizer: Bom dia! Fiquei surpreso, pois me entregaram o fato de não tê-lo visto entrar quando todo o aposento por trás de mim estava refletido no espelhinho. Na minha excitação, cortei-me ligeiramente com a navalha, mas, no primeiro momento, não notei. Tendo respondido à saudação do conde, tornei a olhar para o espelho para ver como me enganara. Desta vez não podia ver erro, pois o homem estava junto de mim e eu podia vê-lo sobre meus ombros, mas sua imagem não estava refletida no espelho. Todo o quarto por trás de mim aparecia no espelho, mas não havia sinal de homem algum, a não ser eu. Era surpreendente tal fato, surgindo após tantas coisas e aumentando a inquietação que eu sempre sentia perto do conde. Mas naquele instante vi que o corte sangrara um pouco e o sangue escorria-me pelo queixo. Abaixei a navalha e virei-me procurando alguma coisa para o sangue. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos chamejaram como uma fúria demoníaca. E de repente ele estendeu as mãos para agarrar-me o pescoço. Virei-me e sua mão tocou o rosário que prendia o crucifixo. Isso acarretou uma mudança instantânea nele, pois a fúria passou tão rapidamente que mal pude acreditar que tivesse ocorrido. Tome cuidado para não se cortar, disse ele. É mais perigoso do que pensa nesta região. Depois, agarrando o espelhinho, prosseguiu. E foi este maldito objeto o causador de tudo. É um ridículo instrumento da vaidade humana. Fora com ele! E abrindo a pesada janela, atirou o espelho, que se fez em 1000 pedaços nas pedras do pátio embaixo. Depois retirou-se sem dizer mais uma palavra. Foi uma coisa muito desagradável, pois não sei como vou fazer a barba, a não ser que a caixa de meu relógio ou o fundo da bacia de barbear, que felizmente é de metal, sirvam de espelho. Quando cheguei à sala de jantar, a refeição matinal estava posta, mas não consegui encontrar o conde em lugar algum. Assim, comi sozinho. É estranho ainda não ter visto o conde comer ou beber. Deve ser um homem bem original.
Depois de comer, andei um pouco pelo castelo. Desci a escada e encontrei um aposento dando para o sul. A vista era magnífica. O castelo fica à beira de um terrível precipício. Uma pedra que caia da janela se despenhará por 1000 pés sem tocar coisa alguma. Até onde a vista podia alcançar, só havia as copas verdes das árvores, com um rochedo saliente de vez em quando. Aqui e ali viam-se fitas prateadas de rios serpenteando através da floresta, em ravinas profundas. Continuei a examinar o castelo. Portas por toda parte, e todas fechadas e trancadas. O castelo é uma verdadeira prisão, e eu sou o prisioneiro.